Shalom, Haverim, Haverote, saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de hebraico bíblico. Estamos indo para a lição 8ª, Shiur Shemonah, que é simbolizado pela letra Het, que significa 8. Que vamos ver hoje os adjetivos e pronomes demonstrativos. Vamos continuar com os particípios que começamos na aula passada e, obviamente, os vocabulários e exercícios. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Faça isso agora para você não esquecer. Aqui embaixo está o sininho, tem o botãozinho de inscrever-se. Inscreva-se. Quase 80% das pessoas que têm assistido às aulas aqui no canal não estão inscritos. Não faça parte dessa estatística horrenda. Inscreva-se, dê uma moralzinha. Então, e o triplo C? Curta, comente e compartilhe. Você sabe de uma pessoa que está querendo estudar hebraico bíblico e está com a grana curta? Manda ela vir para cá, porque vai ser um curso completo de hebraico bíblico gratuito. Então, faça isso. Ajude o pai a te ajudar. Vamos lá. Então, os adjetivos e pronomes demonstrativos. É preciso, meus caros, a gente lembrar, primeiro, uma noção do português, o que é adjetivo e o que é pronome. Especialmente no português, fala-se muito pouco disso, mas quando a gente estuda alguma outra língua, como francês, como espanhol ou inglês, que tem formas diferentes para depender de se a coisa é adjetivo ou se é pronome, o que é que significa? Adjetivo acompanha o nome. Eu digo esta casa. O esta está acompanhando o nome casa, então esta ali é um adjetivo. Se eu digo esta casa é minha, aquela é sua, aquela o quê? Aquela casa. Então, aquela está substituindo a palavra casa. Então, aquela ali é um pronome. O adjetivo acompanha, o pronome substitui. Em hebraico, assim como em português, em latim, não há uma diferença efetivamente nos termos, só no uso. Então vamos lá. Aqui você tem o Zé. Zé significa este. Zot, zot, esta. Ru, esse ou aquele, e ri, essa ou aquela. E aí o plural para os dois gêneros, masculino e feminino, é ele. Ele, estes, estas. Hem, esses. Rena, essas. Rena. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, olha. Raiz, aqui é a construção que a gente já viu, né? Raiz, razé, a construção chamada atributiva, que é a função realmente adjetiva. Raiz, razé, este homem. Raishá, razota, feminino, presta atenção, esse nome Ishi é masculino singular, a gente vai utilizar a forma do masculino singular, Zé. Raish, razé. Rassus, razé. Rabait, razé. Sus é cavalo, bait é casa. Pelo menos sus, eu não me lembro se já apareceu, mas bait eu sei que vocês conhecem. Bait em hebraico é masculino. Rabait, razé. Raishá, razot. Raishá, razot. Esta mulher. Ha-anashim, ha-ele. Ha-anashim, ha-ele. Estes homens. Ha-nashim, ha-ele. Estas mulheres. Raish, rahu. Raish, rahu. Esse homem. Veja, rahu. Ele não está como se fosse pronome pessoal, mas aqui ele está com pronome demonstrativo. Raish, rahu. Esse homem. O Zé é quando está. O Zé Zot. Ele é quando está próximo de quem fala. Eu digo Hasefer Hazé, este livro. Mas eu tenho um outro livro que está acolá, mais longe, eu digo Hasefer Hahu, esse livro ou aquele livro. Haisha Hahi, Haisha Hahi, essa mulher. Ha'anashim Ha'hem,
Ha'anashim ha'hem. A gente sabe que essa é a forma do masculino plural, né? Então, esses homens. Ha'nashim ha'hem, ha'hena. Essas mulheres. Então, pratiquem isso aqui com cuidado. Então, vamos aqui, olha. A gente sabe que quando a forma de um adjetivo está sem o artigo, ele passa a desempenhar a função chamada função predicativa. Quer dizer, ela vale por uma oração. Então, quando a gente tem aqui, olha, Raish, Ratov, Razé. Todos esses aqui, vejam, todos eles estão com o artigo, significa dizer que todos aqui estão na função atributiva. Eles são meros adjetivos. Então, aqui você tem Raish, Ratov, Razé, este homem bom. Este homem bom. Agora, reparem a construção aqui, essa daqui também, né? Ra-Ishá, Ratová, Razot. Todos na função atributiva. Ra-Ishá, Ratová, Razot. Esta mulher boa. Agora, reparem aqui, ó. Zé Raish. Zé Raish. Com o artigo é o su. E aqui sem o artigo. Função predicativa. Este é o homem. Você faz essa construção dessa oração com o verbo ser. Este é o homem. Zé HaSefer. Zé HaSefer. Este é o livro. Zot HaIshá. Esta é a mulher. Ele Hadevarim. Essas são exclusivas, se eu não me engano, são as primeiras palavras do Deuteronômio, que em hebraico de fato se chama Devarim. Deixa eu só verificar aqui. Ele Hadevarim Asher Diber Moshe El Kol Israel. Pronto, aqui está o primeiro verso do livro de Deuteronômio. El Hadevarim, que é exatamente o que está aqui. Ó. El Hadevarim, esse daqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Esse Asher, a gente vai estudá-lo na lição 11. Então, daqui a algumas poucas. Na verdade, a gente já começou na lição 5. Eu vou deixar o card aqui em cima. Asher, na lição 5. A gente vai estudar novamente na lição 11. Então, El Hadevarim Asher Diber Moshe El Kol Israel. A gente já viu El, né? Que é de direcionamento. Então, estas são as palavras Asher Diber, que, o pronome relativo, referindo-se a palavras. Estas são as palavras El Hadevarim. Estas são as palavras Asher Diber, que falou, Diber, é o passado, a gente depois vai vê-lo, que falou Moshe, Moisés, El Kol Israel, para todo Israel. Então, preste atenção no serviço. Devarim, capítulo 1, versículo 1. Que eu nunca coloco, né? Aqui. Deuteronômio 1:1. El Hadevarim Asher Diber Moshe El Kol Israel. Reparem que a gente está indo e eu estou sempre acrescentando um ou outro texto da Sagrada Escritura. Eles vão entrar nas lições mais para frente. Como essas lições são introdutórias, a gente está vendo primeiro esses tipos de construção e depois a gente vai encontrar com o texto propriamente dito. E aí a gente segue com o estudo dos particípios que a gente começou na aula passada. Aqui tem a forma boné. Boné, que significa construtor. Construtor, vamos dizer assim. O que constrói. O que constrói. A gente usa o boné, normalmente, hoje em dia, no hebraico moderno, para indicar o presente. Então, ani boné, eu construo. Boné, feminino, boná, também tem a forma boniá e bonim, bonot. Esse H, esse re final, é a chamada mater lectionis. É um auxílio de leitura. Ele serve para indicar a vogal final. Só que repare que ela indica tanto o segol quanto o kamatz. Serve para indicar mesmo. Ela não constitui
esse re, não constitui a terceira consoante da raiz. Então, a raiz nessa classe de verbos deve ser considerada como variável na forma. Às vezes, simplesmente o bet e o nun, e outras vezes como bet, nun e iod, como vai aparecer aqui. Observe que o feminino singular tem duas formas, boná e boniá. Podemos usar uma ou outra, mas a forma boná, digamos, talvez seja mais comum. Essa forma provavelmente tem existido por duas razões. Primeiro, para causar distinção. Lembre-se que no hebraico do Tanar, da Bíblia hebraica, não se usam, pelo menos o texto lido na sinagoga, não se usam as vogais, né? Esses sinais aqui chamados sinais massoréticos. E demais, a invenção, o uso desses sinais somente se difundiu muito maiormente no século VII ou VIII de nossa era. E aí, provavelmente, essa forma boniá serviu para distinguir efetivamente o feminino. O vocabulário, a gente tem a palavra eche, que significa fogo, não tem plural. Biná, inteligência, compreensão. Navi, profeta, o plural é naviim, com essa terminação, naviim. Tzedek, que significa justiça, e confrontar com tzadik. Tzadik, veja, tzad, dalet, kuf, que é a raiz da mesma palavra, e ela forma a palavra justo, tzadik, justo. Yosef HaTzadik, José o justo. Boné, construindo, edificando. Nofel, caindo. Daí vem a palavra Nefilim. Olé é subindo. Também é a palavra em hebraico parecida com essa mesma raiz, a gente usa para indicar o sacrifício do templo, porque a fumaça subia. Por isso era chamado de olé. Aqui está, diga oralmente, esta fome, estas casas, aquela cidade, aquele dinheiro, aquela tarefa, aquela e esse, elas são usadas da mesma forma, com o ru, rahu e o rahi, tá certo? Então, é só prestar atenção que a gente já viu a palavra tarefa. Todas essas palavras aqui a gente já as encontrou. Traduzir para o hebraico. Então, aqui a gente tem Dal hanavi hazeh ve'en lo lechem. Veja aqui a construção predicativa, viu? Dal hanavi hazeh ve'en lo lechem. Ha'anashim ha'ele olim el ha'heharim. Lembra-se do uso do artigo, né? As formas que a gente tinha alterada. A gente viu isso na lição, se eu não me engano, deixa-me ver, lição 2. Eu vou procurar deixar o card aqui em cima dessas lições. El Heharim. Ha Neviim, Ha Yesharim, Holchim, Betzedek. B aqui é em ou com. Ha Neviim, Neviim é o plural de Navi. Eu acho que lá atrás, quando eu falei, eu disse Naviim, Neviim, que é um dos nomes, um dos acrônimos para Tanakh, né? Torá, Neviim, Ketuvim. Ha Neviim, Ha Yesharim, Holchim, Betzedek. Aqui é mais com. Biná, Vechochma, Tovot, Mizahav. Aqui, vejam, é aquela construção que a gente já estudou da forma do comparativo, de superioridade aqui. Biná ve Chochma,
tovot mizahav. Haesh nofelet. Esh é uma palavra feminina. Nofel é o masculino. Nofelet é o feminino. Haesh nofelet al habait asher etzel hahechal. Haesh nofelet al habait. Esse bait aqui provavelmente indica o santuário. Al habait asher etzel hahechal. Ha'anashim bonim bait gadol ba'ir hahi. Raim ha'am, veja, Raim ha'am, construção predicativa, que em lahem binah. Raim ha'am, que em lahem binah. Em lahem, eles não têm. Em lahem. A gente já viu isso, eu acho que foi a aula passada. Foi a aula passada. Hu sholeach lano navi tzadik. Hu sholeach. Sholeach é do verbo enviar. Hu sholeach lano, para nós. Vejam, tudo isso a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu essas construções aqui. Lano navi tzadik. Ein melech Birushalayim. Em melech Birushalayim. Aqui traduzir para o hebraico, estes camelos são meus. Literalmente, veja, em vez de dizer meus, ele diz para mim. Para mim. Li. E estes camelos são teus. Estes camelos são meus e esses camelos são meus. Veja que aqui usa o Zé, Zot, ele, e aqui usa o Ri, Ru, Ri e Hem, Hen. Não tens compreensão, não tens a construção com o en. Ele está subindo para o gado que está nas montanhas. Ela está caindo. Os meninos estão construindo uma casa pequena perto do jardim. Estão vendo que as frases estão ficando maiores, né? Para a gente colocar em prática todas as coisas que a gente tem estudado. As pessoas estão morando nesta terra porque ela é grande e bonita. Ele está colocando fogo sobre aquela cidade má. E aí, meus caros, a gente chega ao fim da lição de hoje. Espero que ela tenha sido útil. Veja, foi uma lição relativamente curta. A gente fez mais ou menos 20 minutos de vídeo. E mais densamente rica essa lição. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários, que eu vou responder. Eu posso responder no comentário mesmo, mas caso seja uma dúvida que seja mais ampla do que um comentário possa comportar, eu gravo uma aula específica só sobre a sua dúvida, tá certo? Meus caros, a gente se vê na próxima aula. Lehitraota.